Pode ser põe hoje na roupa do Campo Comprido. Tá travado. É só para mim? Não está sem som. Também não escuto nada. Não escuto também. Estão me ouvindo? Agora estou. Estão me vendo? Sim. Então tá certo. Sim. Dá para ouvir aqui também? Margot? Tá, dá para te ouvir também. Sim. Tá. Tá, então, ok. Então vamos já começar, pessoal? Vamos. Bem-vindos mais uma vez, tá? Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estava com saudade. Que bom, muitas pessoas aí conhecidas, né, pessoal? Conhecidos, ou que eu já atendi, ou que já tenha sido aluno, né, ou que a gente já se encontrou. Algumas pessoas que eu ainda não conheço também estão aqui presentes, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Tá, vou estar aceitando aqui as pessoas, então, vou estar fazendo essas duas coisas, né? Ainda não tenho uma equipe de apoio, então eu vou fazendo essas coisas. Tá? E, bom, então, tem uma apresentaçãozinha. Geralmente, quando nós fazemos uma aula assim online, o material de apresentação, ele facilita, né, a nossa interação. Então, ele facilita com que vocês entendam, né, assim, consigam visualizar, né, a mensagem, né, o conteúdo do que está sendo transmitido, né. Então, a ideia é fazer uma aula fazer no formato de uma aula de mindfulness mesmo, numa aula dentro de um curso de mindfulness, embora que eu não vou me aprofundar tanto nas práticas, porque isso fica mais reservado a um curso de mindfulness, aonde eu conheço, assim, sei do estado de saúde de cada um. Tá? Então, elas são práticas geralmente inofensivas, na maioria das vezes benéficas à saúde, tá? Mas, assim, para a gente fazer um trabalho, uma meditação mais aprofundada, ou um exercício mental mais aprofundado, assim, pela internet não é muito indicado, tá? Mas eu vou passar alguns exercícios para vocês, tá? A gente vai exercitar esse tema, que é a atenção, tá? Eu vou pedir para que, se vocês puderem desligar o microfone de vocês, aí no momento que eu for abrir para perguntas, né, para comentários, aí vocês podem abrir, tá? Para que a transmissão ela fique um pouquinho melhor. Bom, ok? Então, vamos lá. Vou dar início aqui à apresentação, que eu vou falando aqui de acordo com o que está sendo transmitido. Ok, só me confirmem, se está aparecendo agora a tela para vocês. Tá? Aqui está ok. Está aparecendo? Está aparecendo a aparecendo. apresentação? Ok, beleza, ótimo. Ok também. Então, vamos lá, né? Então, a ideia aqui é trazer, a partir dessa visão do mindfulness, né? Que mindfulness é um estado mental, onde a gente treina, né? Tem a atenção como base, né? A atenção ao momento presente, com algumas qualidades especiais. Tá? Mas a fundamentação do mindfulness é a atenção. A própria tradução dessa palavra ficou como atenção plena. Nós treinamos o mindfulness dentro de protocolos estruturados
que são validados cientificamente, tá? Já com mais ou menos aí uns 40 anos de pesquisas, né, que se expandiram de alguns anos para cá. Há muitas pesquisas muito bem feitas, né, pesquisas que já dão uma característica, assim, para o mindfulness como tratamento para algumas doenças, né, a prevenção de recaída de depressão, tem um tipo de cardiopatia, tá, que saiu agora um estudo também, não lembro agora se é hipertensão, mas é uma cardiopatia também, que o mindfulness é padrão ouro para tratamento, e dor crônica também, tá? Então, quando a gente fala de mindfulness para tratamento na área da saúde, a gente está falando desses protocolos que foram desenvolvidos, tá, há mais ou menos uns 40 anos, uns 40, 45 anos atrás, e eles, por serem estruturados, bem formatados, eles são fáceis de serem aplicados em estudos científicos. Tá? E uma desses estudos, uma forma de estudar os protocolos de mindfulness, são os estudos de neurociências, né, onde são feitos exames de ressonâncias, né, de ressonâncias magnéticas e outros exames de imagem, verificando as modificações que acontecem no cérebro quando se está praticando os exercícios de atenção plena, de mindfulness. E essa aula, eu vou estar falando de um dos aspectos do mindfulness, que é a atenção, que ela foi estudada, a atenção ela foi estudada independente do mindfulness, e no final eu vou falar dela mais voltada para o mindfulness. Ok? Então, para a gente começar essa aula, vamos assistir essa aula com o uso da atenção, né? Então, como o mindfulness ele é muito baseado em experiência, em vivência, né? A gente, então, experimenta, a gente vai fazer essa aula já experimentando uma prática. Ok? Eu não sei, levantaram a mão aqui, mas eu estou querendo entender mais no final da aula. Você quer falar? Só um pouquinho. Aí, se vocês tiverem alguma coisa e quiserem já ir digitando, pode digitar, pode escrever. Eu só vou abrir o micro, né, para vocês perguntarem mais para o final, tá bom? Então, né, a prática, o exercício que eu trouxe aqui, é um exercício, eu acredito que todos, pode ser que nem todos estejam sentados, mas a ideia é fazer esse exercício sentado. Quem estiver deitado também não tem problema, tá? Então, vocês vão tomar a consciência do lugar onde vocês estão, do espaço onde vocês estão. Então, existe o espaço físico onde cada um está, alguns em casa, pode ser que estejam no trabalho, no carro, independente, onde você estiver, você vai tomando consciência, percebendo o espaço, e também lembra que nós estamos, assim, num ambiente virtual, todos nós estamos compartilhando agora desse outro ambiente, então nós podemos perceber também a nossa presença nesse ambiente virtual, o que traz, assim, uma característica mais de presença, mesmo nós estarmos distantes, né? Então, comecem a perceber a posição do seu corpo, postura corporal. A postura corporal, ela tem alguns componentes que elas são muito importantes
para quando a gente estiver treinando a nossa atenção. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre o uso da atenção no dia a dia, né, e o treinamento da atenção. Então, quando a gente está treinando a atenção, a posição do nosso corpo vai facilitar muito se ele estiver confortável, numa postura confortável. Então, procurem, assim, conforto, suavizando qualquer tensão que possa ter nos ombros, nos maxilares, nas costas. Solte bem o peso do corpo na superfície de apoio. Se você estiver sentado na cadeira, no sofá, onde você estiver, se você estiver deitado, onde você estiver, você usa bem como apoio essa superfície que você está. Você vai percebendo o toque do seu corpo na superfície de apoio. E dois pontos principais aí, o apoio da coluna, a base da coluna, que é essa partezinha de baixo do desenho da coluna, que está bem aqui, assim, próximo do assento, o osso sacro. Sinta esse ponto de referência na sua coluna. O segundo ponto, o osso occipital, esse de trás da cabeça. Sente esses dois pontos. Deixa esse ponto ereto, numa posição atenta, numa postura de atenção. A atenção, ela pode refletir também no nosso corpo. E lembre-se sempre da suavidade, da conforto, de manter o seu corpo confortável. Então, isso já exigiu de vocês um treino, uma ativação da atenção. É uma modificação no desenvolvimento da atenção de vocês. Vocês já estavam, de alguma forma, atentos. E esse exercício, ele modifica a forma como nós trabalhamos a atenção. Nós já vamos trabalhando uma atenção mais parecida, né? Uma atenção mais mindfulness. Uma atenção dirigida a si mesmo. Esses componentes aí de gentileza, né? De conforto. E a atenção. E vamos procurar, assim, durante a aula toda, estar nessa posição mais confortável. Você pode observar um pouquinho a sua respiração também. Tá? E então vamos. Eu vou falar brevemente aqui da minha pessoa, né? Muitos de vocês já me conhecem. Tá? Me chamo Frederico Mariano, eu sou fisioterapeuta desde 2001. Estudo técnicas de corpo e mente desde que eu entrei na faculdade, em 1997. Fiz a pós-graduação em osteopatia em 2010. Sou instrutor de mindfulness em 2015, pela Universidade Federal de São Paulo, na primeira turma que teve aqui no Brasil. Na época, eu procurava alguma coisa para usar nos meus tratamentos, pensando na dor crônica, pensando no estresse, como causa, né, como causa de muitas dores, né, e disfunções físicas. E também para minha prática pessoal também, que eu tive em 2010 também, um problema relacionado a estresse também. E o mindfulness foi uma das ferramentas principais que me ajudaram a restabelecer a minha saúde de maneira mais plena, de maneira mais satisfatória.
tá? E mais recente, né, em 2023, eu iniciei uma formação que chama-se Prática Baseada em Evidências, onde a gente aprende a analisar estudos, artigos científicos, né? Porque hoje é muito comum a gente ver na internet, especialmente na internet, nós vemos muito assim, isso é bom, é baseado em evidência, tem estudos, um artigo tal disse isso, né, a ciência, isso aqui é cientificamente comprovado, né, e, então, assim, o meu interesse em estudar as prática baseada em evidência é entender exatamente, conseguir avaliar se o estudo, ele é de boa qualidade, que isso importa muito nos resultados, né? Existem muitos estudos que mostram muitas coisas positivas, mas o estudo, ele é mal conduzido, né? Então, ele se torna, assim, resultados duvidosos. E também interpretar esses resultados. Quando o estudo é de boa qualidade, ainda assim, interpretar os resultados deles, né? Então, isso tem tornado, assim, a minha prática mais criteriosa, tá? E que eu acredito que transmitir um conhecimento, né, sobre um exercício sobre atenção fundamentado num conhecimento de boa qualidade, ele surte um efeito maior, né, para nós, né, especialmente pensando nos adultos, né, que nós temos essa necessidade de ter um entendimento lógico, né, racional daquilo que nós estamos aprendendo. Então, esse que foi o interesse que eu tive de estar fazendo, né, o estudos de prática baseada em evidências. E mesmo sabendo que uma das maiores dificuldades que nós temos é sair também um pouco do intelectual e ir mais para o campo perceptivo. Também isso se faz muito importante. Mas essa parte intelectual, ela é fundamental, ela acaba se tornando muito importante para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa fixação e memorização do aprendizado. Tá? Então, e os estudos, né, quando eu comecei a estudar, né, então, desde que eu fiz a formação em Mindfulness, esse tema, atenção, né, tanto como uma coisa, assim, para mim mesmo, para o meu uso, sinto muito a necessidade de treinar, de ter uma atenção melhor, e, então, desde que eu fiz a formação em Mindfulness, é um tema que me chama, né, que me atrai bastante. E quando eu fui, assim, me aprofundar um pouco mais, né, ver o que tem de artigos, né, então tem muita coisa, tá, tem muitos estudos, tem muita coisa, e eu me baseei principalmente nesse Michael Posner, né, ele é um psicólogo estadunidense, talvez, nesse tema, ele seja o pesquisador mais citado, tá, quando a gente fala de atenção. Ele começou as publicações dele sobre a atenção especificamente em 1990, né, principalmente os estudos de neurociência, onde ele começar, né, onde naquela época, assim, estavam começando os estudos utilizando as ressonâncias magnéticas, né. Mas o estudo sobre a atenção, deixa eu ver se eles são um pouquinho mais antigos do que isso. Tá, então, eu vou falar de alguns pontos históricos aqui, eu vou falar bem brevemente, tá, para a gente não permanecer assim muito nessa coisa, para que não se torne muito maçante, mas tem algumas coisas muito interessantes sobre a atenção, né? Então, como ponto central para o desempenho humano, remota ao início da psicologia experimental, né? William James, né, que foi um psicólogo chamado pai da psicologia moderna americana, né, que começou a fazer os experimentos, né, assim, uma psicologia mais científica, então, ele já falava da atenção como ponto central para o desempenho humano, né? Tem até tem algumas frases dele muito interessantes sobre a atenção, e uma delas é essa, né, que ele falou, não estar atento ao que se vivencia é o mesmo que não vivenciar. Então, depois tem estudos mais recentes que mostram, né, que aquilo onde quando alguma coisa está fora do radar da nossa atenção, realmente é como se aquilo não existisse. Então, as coisas, elas passam a ter
a existir a partir do momento que a gente, né, para nós, né, para nossa experiência, pensando na nossa experiência, né, não que aquilo deixe de existir porque eu estou prestando atenção, mas quando eu presto atenção, na minha experiência, aquilo começa a existir. E quanto mais atenção e a forma como eu coloco atenção, aquilo desenvolve uma importância e a gente consegue se aprofundar nas características daquilo onde a nossa atenção está direcionada. E ele ressaltou que aquilo que chamamos de real não é nada além do que aquilo que damos atenção. Se as coisas são válidas para nós, é porque lhe damos atenção. Caso contrário, é como se não existisse. Então, essa explicação que eu falei, né? Mostrando a importância que existe a atenção para a nossa própria experiência, para aquilo para aquilo que nós estamos vivenciando. E a partir da Segunda Guerra Mundial, então, começaram o interesse pelos estudos de atenção vigilante, né, por conta dos operadores de radar. Eles tinham interesse em entender, né, como que fazia para melhorar a atenção dos operadores de radar, já que eles tinham que ficar muito tempo observando uma tela ali, assim, até detectar alguma coisa naquele radar. Então, uma coisa maçante, né, uma coisa por longo tempo. Então, eles, né, a guerra geralmente ela ocasiona isso, né, a evolução de alguns estudos, de algumas tecnologias, né, e uma delas, então, foram os estudos sobre a atenção. Nas décadas de 1960 e 1970, deram início aos estudos sobre meditação. Então, a meditação, ela tem uma forte relação com a atenção. Aí, esses estudos, eles começaram na década de 60 e 70, ali, pela Academia Americana de Psiquiatria, que é a Associação Internacional, né, de Psiquiatria dos Estados Unidos. Eles começaram a investir em estudos sobre meditação, porque tinha muitos psicólogos, psiquiatras que estavam trazendo esse conceito, né, para o Ocidente, né. E em 1966 surgiu um estudo muito interessante com monges, né, onde eles pegaram, assim, monges e pessoas que não meditavam, né, monges, né, e essas pessoas, eles tocavam um sino, entre algumas outras coisas que eles fizeram, né, nesse estudo, eles tocavam um sino, né, um sino, e eles iam avaliando com um eletroencefalograma a reação desses monges aos sinos, né. Então, eles foram verificando que a partir lá do terceiro ou quarto, as pessoas que não meditavam, né, aquele sino era como se já não existisse, já não tinha reatividade, uma reatividade cerebral para aquele sino. Porque aquele sino, ele não tinha nenhuma importância, ele não tinha nada, né, ele não representava nenhum perigo, ele não tinha nada, assim, que chamasse a atenção. Então, para algumas pessoas, é como se ele não existisse, depois de uns 3 ou 4 toques. E alguns meditadores um pouco mais, né, mas chegava ali para praticamente todos eles, chegava lá no 10º toque e já não tinha uma reatividade cerebral ao toque do sino. E a não ser, eu não lembro agora se eram 2 ou 3, que eles na hora que tocavam o sino, até a 20º toque, eles tinham o mesmo nível de reatividade, né, mostrando assim que a atenção sustentada, ela poderia ser exercitada. Eles poderiam ter né, que nós, né, assim, que é possível essa capacidade de nós prestarmos atenção da mesma maneira a estímulos que já não são tão interessantes, né, ou que já são costumeiros nossos, né, que nós temos essa tendência, essa habituação, chamar de habituação da nossa atenção, né, nós nos habituamos com sinais, né, e acaba se passando muito despercebido. Isso acontece muito na alimentação, em conversas, né, a gente, assuntos, assim, repetitivos, eles acabam perdendo aquele estímulo inicial, né, por conta dessa habituação. Então, foi a ideia de que a gente pode criar novamente, assim, esse interesse pelas coisas rotineiras, né. E
E o Michael Posner, né, então ele escreveu um artigo em 1990 falando sobre as redes neurais da atenção. Então ele percebeu que a atenção não era uma coisa única, assim, no nosso cérebro. Então existem formas de que a atenção funciona no nosso cérebro. Ok? Então, antes de eu falar dessas redes neurais, né, eu vou tentar falar assim também de uma forma muito prática, de uma forma assim que a gente possa enxergar isso no nosso dia a dia, na nossa forma de usar a atenção, né, para que não fique uma coisa assim muito técnica, né. Mas eles, assim, esse pesquisador Michael Posner, ele fala ele tem essas premissas, né, que todo evento psicológico, sensação, expectativas, emoção, pensamento é representado por um fluxo de atividade em conjunto de interconectados neurônios, ou seja, trazendo assim para a prática, toda ação, toda modificação a nível do sistema nervoso, do cérebro, ele causa um comportamento. Essa é a ideia que, na realidade, não foi ele que escreveu isso, ele publicou nenhum dos artigos dele, mas falando de um outro pesquisador mais antigo. Mas a ideia é essa, né, que a neurociência ela tem essa ideia hoje de que tudo que acontece no cérebro há um comportamento, né, seja físico, seja um movimento, seja um pensamento, alguma coisa que acontece a partir de uma ativação de uma série de neurônios em determinadas áreas e em conjunto, né, formando redes. E a atenção, ela está no centro do empreendimento psicológico, como talvez uma das funções mais importantes do que nós temos uma das funções mais importantes do nosso cognitivo. Também ela faz parte das funções executivas, né, que são as funções de tomada de decisão, de planejamento, né, de ações conscientes, né. A atenção serve como um conjunto básico de mecanismos que fundamentam a nossa consciência do mundo e a regulação voluntária de nossos pensamentos e sentimentos. Tá? Então, isso significa, né, que ela tem alguns mecanismos, né, então, eu vou explicar algumas formas que a atenção funciona, e ela tem como um dos principais objetivos isso, a regulação voluntária dos nossos pensamentos e sentimentos. Né, ela regula, né, a partir da nossa vontade, né, voluntariamente, os pensamentos e os sentimentos. Nós temos essa capacidade, porque antigamente, né, até aquele estudo ali dos monges, eles acreditavam, né, que a atenção, ela era simplesmente involuntária, que ela acontecia, né, diante de um perigo, de alguma coisa interessante, de alguma coisa nova, ela se disparava automaticamente. Né? Então, quando eles começaram a fazer esses estudos com base em experimentos aí, tipo, comportamentais, eles foram verificando que, né, que a atenção, ela pode ser também uma ação voluntária. Então, ela tem essa característica de ser involuntária, de acontecer automática e de acontecer sob a nossa vontade. A atenção envolve mecanismos cerebrais específicos, mas sua função é influenciar a operação de outras redes, né? Como eu disse, né, ela modula praticamente todas as outras funções do nosso cérebro. Os processamentos cerebrais que não são supervisionados pela atenção são chamados automatismos, né? Então, os automatismos, aquelas coisas que acontecem que fogem da nossa atenção. As funções, né? Detectar eventos e sinais. Então, quando a gente, né, uma das funções principais da nossa atenção, né, a gente chama principalmente isso de alerta, né? Que tipos de eventos e sinais? Principalmente perigo, coisas que representam perigo, são as coisas que chamam mais a nossa atenção, tanto coisas que acontecem fora, né, um barulho, uma explosão, né, um barulho de alguma coisa assim, um carro batendo, alguma coisa assim, né, até também eventos internos, né, dor, desconforto,
né? Isso capta a nossa atenção, são estímulos que captam muito fortemente a nossa atenção, né? Ele também, uma das funções da nossa atenção, aumentar a compreensão dos eventos e sinais, aí já demanda, né, um direcionamento maior da nossa atenção para aquilo que está acontecendo, né, porque muitas vezes acontece um barulho, se a gente não der a devida atenção, aquilo fica como se sujeito a alguma ilusão, né, como foi colocado lá naquela frase, né, que a atenção, quando a gente coloca atenção, a gente verifica a realidade daquele evento, né. Então, um exemplo, né, se a gente entra numa sala e vê uma corda, uma sala escura, assim, só bate o olho, pode pensar que é uma cobra, né? E para a gente perceber que realmente é uma corda, tem que parar e olhar, né, dar a devida atenção, né? Então, é essa das funções. Isso, assim, um exemplo, assim, meio simples, né? Mas para um entendimento, né, sobre isso que eu estou falando, por exemplo, também serve, né? Quando a gente dá a devida atenção, né, então aumenta mais a nossa compreensão sobre aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que os nossos sentidos estão captando. Autorregulação e autocontrole, né? É muito interessante, né, como a atenção, o uso da atenção no próprio cérebro, né, ela regula o fluxo de pensamentos, principalmente os pensamentos involuntários, aqueles pensamentos que acontecem independente da nossa vontade, né, são pensamentos independentes de estímulos, né, o nome deles, né, que atormentam muitas pessoas, né, sentimentos também, emoções intensas, né, a atenção, ela regula os sentimentos, né, as sensações, as emoções intensas, né, isso tudo tem correlação, né, neurocientífica, isso acontece, né, verificado, né, tanto na prática, né, por estudos, assim, que a gente chama de estudos clínicos, né, estudos com voluntários, com pessoas, quanto com pessoas nas situações, né, com aquele comportamento, porque os estudos neurocientíficos também, muitos deles são com pessoas também, né. Resolução de conflitos, né, quando a gente fala de conflitos aqui, tá, não são conflitos entre pessoas, né, isso pode até ajudar, mas é aquele conflito interno, né, o que entra, qual pensamento, sobre o que eu vou pensar agora, o que eu vou dar atenção agora, que pensamento que eu vou dar atenção. Então, a atenção, ela tem essa característica também, ela tem essa função de resolver isso, né? Não, vou dar atenção para isso agora, deixa isso para depois. Né? Tomada de decisão, né? Sobre o que a gente vai fazer, também tem a ver com essa resolução de conflitos, é muito parecido ali, né? Com o que a gente chama de controle cognitivo, né? Então, a gente escolher exatamente o que a gente vai pensar, né? O que é, por exemplo, né, quando a gente está ouvindo uma conversa, né, e está tendo barulho em volta, né, então, a gente poder escolher entre dar atenção para o barulho ou dar atenção para aquela aula que a gente está assistindo, para aquele vídeo que a gente está vendo, para aquela conversa que a gente está tendo, né, então, essa é uma das funções também da atenção, né, autoconhecimento e autopercepção, né, como quando a gente começa a dirigir a atenção, né, num nível mais, assim, de observação da própria atenção, da própria conscientização dos eventos, né, então ele dispara também o que a gente chama de autoconhecimento e uma autopercepção, né, então, como eu disse, também aumenta a compreensão dos nossos percepções sensoriais, né, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está ouvindo, da alimentação do gosto, né, é como se a atenção, né, quanto mais ela está ativa, as outras áreas, né, se a gente começar, por exemplo, prestar atenção numa parte do nosso corpo, é comum, é natural que vai mais sangue para aquela parte do corpo, né, no cérebro, quando a gente dá mais atenção, por exemplo, porque a gente está vendo, a área o nosso córtex relacionado à visão, ele fica mais ativo também, vai mais sangue para ele, né? Até esse Michael Posner, num dos artigos dele, ele fala assim, que dá mais brilho, né? Porque quando faz o exame de imagem,
o que aparece, né, quando vai mais sangue para uma determinada região, quando há maior atividade, né, no exame aparece um brilho maior, né, ele fala assim que a atenção é como se desse um brilho, né, maior para determinadas funções, né, e melhora praticamente todo o desempenho cognitivo, está muito relacionado a aprendizado, tá, memória, tá, e regulação das emoções e autoconhecimento. E ele fala de 3 redes principais, né? Eu coloquei aqui um dos desenhos de algum dos estudos dele, né? Porque uma, ele fala que ela especialmente vem de baixo, uma mais anterior, mais no córtex pré-frontal, e outra mais posterior, porém, todas essas redes, elas ativam diversas áreas do cérebro, é muito difícil a gente, né, mapear isso com precisão, né? Cada estudo que a gente vê tem áreas diferentes, assim, mas tem muita similaridade, mas tem também muitas diferenças. Cada vez eles vão, porque dependendo da forma como, os primeiros estudos sobre um dos tipos de atenção, eles faziam basicamente com a visão, então a área da visão acabava ativando muito, né? Então, depois eles foram controlando esses componentes, né, para poder verificar o que é somente da atenção, né. E, então, ele descreve 3 tipos, né, atenção alerta, né, que é essa que acontece quando a gente ouve um barulho, alguma coisa, né, um sinal de algum perigo, né, ela vem de baixo para cima, né, de baixo para cima, o que significa, né, partes do nosso partes mais profundas, né, partes mais automáticas do nosso cérebro, que mandam sinais para as partes mais conscientes, né, mais para o nosso córtex. E ele dividiu ela em fásica e tônica, a fásica é essa mais sinais, coisa mais rápida, né, barulho, né, um perigo, uma coisa nova, uma coisa muito interessante, né. A tônica já é quando a gente consegue manter mais essa atenção, porque a fásica, ela é mais rápida, tá? Então, ela está relacionada a sinais e eventos, tá? Noradrenalina. Eu não vou colocar aqui as áreas, porque não compensa a gente pensar muito exatamente, mas ela é mais de baixo para cima, elas são mais as áreas mais profundas do cérebro, né? Eu quero trazer uma coisa mais prática aqui, né? E o que está chamando, né? A pergunta é isso, né? A gente saber o que está chamando a minha atenção agora, né? Uma das coisas, assim, para a gente identificar esse tipo de atenção, né? Quando a gente chega num lugar agora, por exemplo, né? Para onde que a nossa atenção, não necessariamente para onde ela vai, né? Que seja um mecanismo de um outro tipo de atenção, mas o que está chamando a sua atenção mais, né? O que chamou do que foi falado, por exemplo? O que mais chamou a sua atenção? Isso, então, quando a gente chega num determinado lugar, né, o que chama mais a nossa atenção? Quando a gente ouve um barulho, de tantos barulhos que existem, né, qual chama mais a nossa atenção? Então, né, tem a ver justamente com algo que seja importante para a gente, né, algo que possa representar perigo também, né, que a gente tem esse instinto de preservação, algo que a gente goste muito também, tá? E algo que seja novo, né? Então, isso que desperta. E esse alerta, ele é importante para a gente, para o treinamento de atenção, né? Então, a gente saber formas, né, de chamar, de despertar a atenção, né? Como se fosse um despertador para a atenção, tá? E essas redes, elas funcionam praticamente em conjunto, tá? É muito difícil, eles conseguem, né, cada momento tem as suas áreas ali que trabalham, mas elas acabam trabalhando muito rápido em conjunto também, tá? Elas se caracterizam, são bem caracterizadas, porém trabalham em conjunto, tá? Há uma sinergia, tá? A atenção, ela funciona em conjunto, né? A orientação, né, que é a rede de orientação, elas são as partes mais posteriores do cérebro, tá? Mas também trabalha com as partes
anteriores, com córtex pré-frontal e tudo, mas ela tem essa característica predominante posterior, ela, principalmente na junção, né, numa região que chama-se junção temporoparietal. Ela é que dá o direcionamento do foco, né, o hormônio ali que está relacionado no neurotransmissor acetilcolina, e é assim, quando a gente consegue, né, a gente ouve um barulho e a gente direciona a nossa atenção, né, para aquele barulho, então a gente orienta a nossa atenção para aquele foco. E isso acontece já involuntariamente, mas também a gente pode exercitar isso voluntariamente. Quando a gente, por exemplo, fez aquele exercício, né, da postura, né, primeiro eu chamei a atenção de vocês para a postura corporal. Então, isso foi um sinal de alerta. Aí, quando vocês orientaram a atenção de vocês lá para a coluna, para a região posterior da cabeça, para a base da coluna, para como está o corpo, né? Então, vocês foram orientando a atenção de vocês conforme eu ia falando. Conforme eu fui falando, vocês foram orientando a atenção de vocês. Aí, né, a pergunta dela é assim, onde está a minha atenção, né? Ou onde eu quero direcioná-la, né? Se a gente quer fazer uma coisa mais voluntária ainda, né? Então, aonde que eu quero direcionar a minha atenção? Essas são as perguntas, né? Para onde eu quero direcionar mais a minha atenção? E atenção executiva, essa tem mais a ver com as práticas de mindfulness, embora que nós, como eu mostrei naquele exercício, nós usamos todas as outras redes, mas essa, ela é mais fortalecida com os exercícios de mindfulness, né? Há uma conscientização daquilo que nós estamos, do alvo, né, da nossa atenção, também tem a ver com aquela questão do controle cognitivo, ou seja, a gente, entre um foco e outro, né, por exemplo, eu estou trabalhando, aí eu tenho um celular ali, eu sinto vontade de mexer no celular, e eu percebo isso, né, então é essa atenção executiva que está atuando, quando a gente consegue perceber essa vontade que eu tenho de mudar o meu foco de atenção. Por isso que eu falei lá que resolve conflitos, é essa rede que resolve conflitos. Então, aí eu posso, nesse momento, escolher. Muitas vezes a gente automaticamente já escolhe o celular, por exemplo. Então, mas com esse tipo de treinamento, a gente se conscientiza até dessa distração, daquilo que está chamando a nossa atenção, e podemos voltar. E temos uma conscientização maior daquilo da onde nós estamos. É como se aí, agora, com o nosso foco atencional, nós fomos nos aproximando mais daquilo que nós estamos querendo focar. Então, vamos dizer assim, o alerta, ele dispara, né, a nossa atenção, com a orientação a gente direciona e agora a gente aproxima mais o nosso foco. Então, a gente demanda um pouco mais de sustentação, né, e a gente vai percebendo mais, aí trabalha mais cognitivas agora, porque a gente observa mais, a gente vai perceber mais detalhes, né. E aqui, no caso, fala de observação, é um processo que é chamado também de metaconsciência, a própria atenção voltada para aquilo que nós estamos nos conscientizando, né, onde está a nossa consciência, né. Então, é a atenção da atenção. Um pouco isso é quando a gente sente, por exemplo, tá lendo aquele exercício de sentir o corpo sentado, de observar a postura, né? Quando a gente começa assim, desloca um pouquinho mais a nossa atenção para observar tudo isso acontecendo, nós observando as partes do corpo. Eu sei que é um conceito um pouco, assim, abstrato, ele vai um pouco mais abstrato, porém, tem estruturas cerebrais que atuam ele não é assim, ele é concreto, né, ele acontece mesmo, né, mas para a gente perceber isso, é um pouco abstrato mesmo, né. Tem a ver com a dopamina, né, a gente pergunta, né, porque a dopamina, ela tem uma coisa muito interessante,
que é a relação com essa, eles chamam, né, na ciência de curiosidade, né, ou, né, um questionamento, né, também é traduzido muitas vezes, né, autoinquirição, né, a gente perguntar sobre alguma coisa que está acontecendo na gente, né, com a gente, isso também é ativado pela dopamina, né, e tem a ver com essa atenção executiva, né, a percepção, a autoconsciência, né, então, porque a gente começa também a perceber o que nós estamos percebendo, a gente começa, quando a gente sente alguma coisa, a gente começa a observar a gente sentindo aquela coisa, né, e começa a ter uma noção maior da autoidentidade, né, existe algumas formas, né, da gente, nessa visão aí, né, tá, eu estou falando aqui baseado nos estudos do Michael Posner, né, então ele fala sobre o eu que está ali naqueles pensamentos involuntários, naqueles pensamentos, aquele conceitual, chamado de eu conceitual. Depois, quando a gente começa a ter uma percepção maior do nosso corpo, né, que a gente tem aí uma outra noção de identidade, dos nossos processos corporais, dos nossos processos mentais, e depois, quando a gente começa a observar isso acontecendo, né, é um outro nível de identificação. Tá? Tem a ver com aquilo que eu falei, essa rede de detecção de conflitos, né, a gente consegue perceber quando a nossa mente está divagando. Eu vou explicar isso, vou mostrar um modelo que existe para explicar bem isso, vai ficar mais fácil vocês enxergarem. Então, isso causa uma autorregulação. Então, é interessante que, como eu falei, né, quando a gente atua e nosso modo de funcionamento padrão, nossos pensamentos involuntários, eles silenciam, assim como também as emoções mais intensas também. Né, a amígdala, especialmente, né, que é a parte do cérebro, uma parte, né, aquela amígdala do pescoço, tá, uma amígdala que tem no cerebral, embora que já até mudou essa do pescoço. A amígdala cerebral, ela é o alarme, né, ela dá o disparo ali quando tem alguma emoção, né, quando a gente sente alguma emoção, é ela que manda, né, os sinais ali para a parte do nosso córtex, para a parte mais consciente do nosso cérebro, né, e então, quando a nossa atenção ela está baixa, a amígdala fica hiperativa, né, e a gente sente, né, as emoções como algo muito intenso, né, e quando a nossa atenção ela está mais ativa, esse tipo de atenção, principalmente essa que observa, né, o que está acontecendo, então a amígdala, né, isso aí eles verificaram até com pessoas que tinham nenhuma experiência com mindfulness, começaram a praticar mindfulness e já começaram a ter uma regulação maior da amígdala cerebral. Então, a gente pergunta, né, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo agora? Como é que está, né, o que está acontecendo aqui dentro de mim ou fora, né? Detalhadamente, a gente vai mais profundamente, né? Como que está a minha atenção também? Essa envolve, né, a qualidade da atenção, já envolve também um pouco as outras redes também, né? A atenção, ela está bem desperta, né? Se ela está um pouco mais sonolenta, se ela está mais nítida, mais viva, se ela não está muito tensa também, né? É um problema também quando a atenção está muito tensa. Né? E ele descreve algumas outras também, né? Que é a atenção sustentada, né? Que a atenção sustentada, ela demanda aquela alerta tônica, né? Um estímulo, né, que captura a nossa atenção, que a gente se interesse por aquele estímulo e mantenha orientado nossa atenção para ele. Essa é a sustentação da atenção. E pode ser selecionado, esse estímulo, ele pode ser selecionado, né, que é daí a atenção seletiva, né, que aí é a atenção fásica, mais orientação, mais executiva, aí ela envolve todos, quando a gente seleciona algo onde nós vamos colocar a nossa atenção, um alvo, né, então que aquilo seja um estímulo, cause um estímulo
de alguma forma, né? Então, no Mindfulness, a gente tem algumas estratégias para que algo capte a nossa atenção, né? Para que a gente consiga desenvolver um interesse por aquilo que nós estamos querendo desenvolver a atenção, né? A orientação, então, a gente manter o foco direcionado, né? E depois a gente saber, né? Conhecer mais profundamente, né? A gente entra mais no que também, muitas vezes, fora da ciência, é chamado de insight, né? Insights a meditação do insight, né? Quando a gente começa a ter ideias daquilo que está acontecendo com a gente, né? Começa a ter, assim, né, sacadas sobre aquilo que está acontecendo com a gente e no ambiente também. E sempre lembrar que a atenção, ela pode ser voluntária, que é a atenção que a gente comanda de cima para baixo, e a atenção involuntária, é aquela que vem de baixo para cima, né? Dos circuitos ascendentes. Então, vamos falar um pouco de Mindfulness, né, e a atenção. Um treinamento de Mindfulness, ele trabalha as 3 redes, especialmente a executiva, como eu falei, né, a metaconsciência, que é a atenção à própria consciência, né, que faz parte dessa rede executiva, né, atenção com atitudes de não julgamento e gentileza. Então, no Mindfulness também, nós acrescentamos também alguns elementos, né, o não julgamento, ele faz com que a nossa atenção fique mais voltada para essa executiva, para essa da gente conhecer, porque se a gente começa a olhar para um determinado objeto, né, vamos pensar que a gente está querendo entender um determinado assunto, a gente começa a focar a atenção naquele assunto. Se a gente começa a julgar muito aquele assunto, a nossa atenção ela acaba se dirigindo muito para o julgamento e menos para aquilo que realmente é aquele objeto. Isso também para a nossa respiração, para as sensações do corpo, né, para os processos mentais, para as emoções, né? Se a gente começa a julgar, nossa atenção se dirige mais para o julgamento, né? Então, por isso que há uma atitude do Mindfulness, né, de não julgamento. E a gentileza, né, ela também, muitas vezes, porque a gentileza, ela traz uma sensação de bem-estar, né, ela tem um nível de atenção também, quando a gente é gentil com a gente mesmo, por exemplo, e especialmente porque se a gente estiver muito tenso, por exemplo, também nossa atenção ela vai se dirigir para aquilo como se fosse um perigo. Tá? Por isso que também essa atitude gentil, ela é importante também para o treinamento atencional. E também, né, é interessante que foi feito um estudo comparando treinamento atencional e treinamento de estado atencional. O Mindfulness, ele se enquadraria mais um treinamento de estado atencional, embora que nós treinamos a atenção no Mindfulness também. Há um nível de atenção necessário, né? Qual que é a diferença? É que o treinamento atencional, ele é simplesmente um treino cognitivo, né? Você põe atenção em alguma coisa e sustenta a atenção ali. E foca a atenção naquele treino, né? Você pega um determinado objeto e fica, por exemplo, observando aquele objeto com o máximo de detalhe possível, né? Ou você entra numa sala e fica olhando para cada coisa detalhadamente o máximo possível. Isso você trabalha, né, algumas redes dessa de atenção, né? Só que quando a gente fala de treino de estado atencional, a gente coloca daí também esse estado de estar observando isso que está acontecendo, como que nós estamos quando nós estamos treinando a atenção. Então, o Mindfulness, ele tem mais essa qualidade, né, que vai ter muito a ver com bem-estar e tudo, né? Então, o treinamento atencional, ele melhora a atenção, mas os treinamentos de estado atencional, eles estão mais relacionados com bem-estar, né? E também, quando a gente fala né, eu não vi nenhum estudo, por exemplo, correlacionando treinamento atencional para tratamento de patologias, né? Mas o treinamento de estado atencional, sim. Vamos lá. Então, né, um desenho aqui para mostrar um pouco, né, dessa ideia, né, que alguns autores eles colocam assim, a ideia da atenção, né, é um eu que, né, aquele que observa, né,
está acontecendo, né, embora que também, né, existem conceitualizações e autores que conceitualizam o eu como quase como se fosse a rede de funcionamento padrão, né, os pensamentos involuntários, aqueles conceitos que nós temos sobre a nossa identificação. E outros consideram, né, uma parte do nosso cérebro, né, duas partes especialmente, a ínsula, que é uma parte que liga, né, o nosso sistema límbico, que é a parte das nossas emoções, com o nosso córtex pré-frontal, e que tem a ver muito com a conscientização dos nossos órgãos internos. E o nosso córtex sensorial, que é uma área no topo, assim, da cabeça, né, que tem a nossa percepção dos nossos ossos, nossos músculos, né. E, então, tem alguns autores que consideram que o eu, né, a identidade está aí, tá? E outros consideram que é essa observação também, tá? No Mindfulness, a gente está mais para esse tipo de conceito aqui, né? A intenção é como se fosse o farolete, né? Tá aqui a seta direcionada para o farolete, e a atenção fosse o foco de luz, né? Então, o foco, a gente pode direcionar ele, a gente pode expandir ele, a gente pode aproximar mais ele, tá? Através de um mecanismo que é a nossa intenção, quando a gente maneja a nossa atenção, né, voluntária. Ok, aqui a gente está falando da nossa atenção voluntária. E só esse modelinho aqui, né, tem um neurocientista, né, o Andy Heisenkamp, que ele percebeu, né, durante as práticas dos exercícios de meditação, porque a meditação é um exercício de excelência para treinamento do foco atencional, né, principalmente pensando nele mais na rede executiva. Aí então esse pesquisador, ele verificou o que acontece, né, então por quê, né, vamos dizer assim, tá, atenção é uma coisa ótima, excelente, né, e por que a gente precisa treinar ela, né? Porque, então ele colocou aqui, sustentação do foco, né, que é o ponto quando a gente quer focar em alguma coisa. Isso tanto na meditação quanto no nosso dia a dia, né, vamos imaginar, a gente quer focar em alguma coisa. No trabalho, por exemplo, numa tarefa que nós temos que realizar, né, o que acontece? O que invariavelmente vai acontecer? Vai acontecer a mente divagante, né, que é a distração. Por que eu digo que invariavelmente vai acontecer? Porque é o nosso modo de funcionamento padrão, então existe no mesmo córtex pré-frontal, que é a área frontal aqui do nosso cérebro, né, também considerada uma função executiva, porque ela tem uma grande importância, mas ela tem algumas áreas, né, que elas são chamadas de rede de funcionamento padrão. Por que tem esse nome? Porque quando nós não estamos engajados em alguma coisa, não estamos atentos a alguma coisa, a gente entra num estado que chama estado de repouso, que não é o repouso de estar dormindo, é o repouso ali da mente, a gente não está engajado em alguma atividade especialmente. Então, ativam-se diversas áreas do nosso cérebro que são chamadas de rede e modo padrão, tá? Que tem a ver com o quê? Pensamentos involuntários, aqueles pensamentos que nós não estamos muitas vezes querendo ter, né? Um pensamento chamado independente de estímulos, planos, lembranças, todas elas, né? Tudo isso, julgamentos, interpretações, tudo isso relacionado ao autorreferencial. Por isso que muitas pessoas entendem que ali que é o eu. Porque é sempre essa conversa sobre o que eu vou fazer, o que eu já fiz, né, o que está acontecendo comigo, será que eu estou bem, será que eu não estou, será que está legal para mim, isso aqui é bom para mim, não é? Tá? Então, invariavelmente isso vai acontecer. E esse nosso modo de funcionamento padrão, ele consome bastante energia, e ele, dependendo do conteúdo, a gente no Mindfulness, a gente trabalha, legal, não é o tema dessa aula falar disso, né? Mas a gente trabalha com essa rede, né? Principalmente quando a gente quer entender né, o que está acontecendo com a gente. Então, se são pensamentos sobre o mesmo tema, né, a gente chama de ruminação, que tem a ver, inclusive, com algumas patologias psicológicas.
né? Então, dependendo do conteúdo desses pensamentos involuntários, dessa conversa, né, dessa narrativa interna, pode estar relacionado a mal-estar ou bem-estar. Tá? Mas, independente disso, a atenção não faz parte desse modo de funcionamento padrão. Tá? Por isso que nós precisamos treinar a atenção. Ela precisa ser treinada, né? Então, e aí o que acontece? Quando a gente se distrai, daí a gente percebe a distração, depois a gente pode voltar para o nosso foco de atenção, ou mudar o foco de atenção também, reorientar a nossa atenção. Tá? Quando a gente percebe que a nossa atenção está distraída, é aquela atenção que eu falei, executiva, que está observando tudo. Tá? Né? E aí, tá? Então, aí teve uma pesquisadora, também professora de Mindfulness, né, Tamara Russell, que ela fez um modelo, né, para trabalhar. Ela dá aula baseada nesses modelos. Então, ela coloca foco de atenção, distração, consciência da distração, volta ao foco. Por exemplo, treino da respiração, distração, consciência da distração, volta ao foco. Aí coloca os elementos, né? Então, a intenção, qual que é a intenção? Treinar a respiração. Aí dá a volta, né? Por exemplo, se a gente for colocar aqui nesse modo aqui, né? Por exemplo, qual que é o foco da nossa atenção? Vamos pensar agora naquela prática que a gente fez, vamos fazer ela novamente. A nossa postura. Então, foco da nossa atenção, postura corporal. Fica só com a atenção na postura. Isso, não sei se vocês conseguiram ficar o tempo todo ligado na postura, mas, né, com a atenção ligada, focada na postura. Mas, provavelmente, surgiram algumas distrações. Talvez ela tenha te levado ou não. Talvez você tenha conseguido manter a sua atenção na postura. Mas alguma coisa surgiu. É muito comum que esse modo de funcionamento padrão, ele vai lançar um pensamento ali, talvez um pensamento sobre a postura, talvez um pensamento sobre o que a gente está fazendo agora, o que a gente tem que fazer depois. Né? E quando a gente percebe, pode ser que você tenha percebido e voltado, pode ser que para algumas pessoas tenham embarcado e tenham esquecido da postura. Tá? Cada um tem teve a sua experiência. Né? Então, é com base nesse modelo que a gente usa, né? A gente pode exercitar o nosso foco em diversos alvos, né? Diversas âncoras. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho, e depois eu vou abrir aqui para a gente ir para as participações também, tá? Então, atenção plena, né, o nome atualmente, né, eu já teve outros nomes, né, o curso que eu dei, mas atualmente eu uso esse nome, atenção plena para o alto, né, eu coloco entre parênteses alto com também, que é um desempenho interno também, né, das nossas capacidades, né, porque, por exemplo, pegar essa capacidade nossa, atenção, talvez uma das mais importantes do nosso cognitivo, ela é aquela questão da gente não ter o manual, né, de usuário nosso, né, mas a gente, hoje, com esses estudos, a gente consegue saber um pouco mais, né, entender um pouco mais do nosso funcionamento, né, algo que descreva, né, porque todos temos a nossa experiência, né, muitas coisas, elas que foi faladas, são realidades para você, mas quando a gente esclarece isso, traz o conceito, né, então fica mais fácil da gente perceber aquilo, né, por isso que eu falei da importância do conhecimento cognitivo, né, e diante de incertezas, né, por quê? Porque o que nós vivemos, né, a vida, ela é incerta, né, não é uma vida, toda ela é incerta, e cada vez mais parece que está assim, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, o que pode acontecer, então, ela é impermanente, né, então, a gente saber, né, ter um alto desempenho diante da incerteza, diante de
não saber o que vai acontecer logo depois, né? Embora que a gente tenta, né, dessa forma, a gente tenta ter um controle maior do que pode acontecer. Tá? A gente começa a ter um controle um pouco maior do que pode acontecer, mas ainda assim, né, temos que lidar com as incertezas, né? Dentro do meu treinamento, eles são assim, são 4 aulas, né? Atenção, respiração, falo sobre atenção na primeira aula, e são muitos exercícios, a gente tem alguns exercícios, né, diversos exercícios sobre atenção, né, depois eu vou passando exercícios durante a semana também, eu vou gravando áudios, né, com explicações, né, porque o tempo de uma aula, ele é muito pouco para a gente falar tudo que tem para ser falado sobre atenção, né, do Mindfulness. O segundo tema é respiração, onde a gente começa a focar a atenção na respiração e conseguir, assim, ter uma respiração que possa favorecer a nossa, a melhora da absorção do oxigênio, né? Isso tudo treinando a atenção, mas também melhorando o oxigênio, que vai melhorar uma coisa, vai melhorar a outra, né? Então, a nossa melhora de oxigenação vai melhorar toda a nossa capacidade cognitiva, mental, né? E especialmente, né, a gente trabalhar com os aspectos mais físicos, né, de ansiedade, por exemplo, estresse, ansiedade, que é quando, né, o estresse e a ansiedade, eles começam a incomodar, né, a dor também, quando a gente sente principalmente no corpo, que até se a gente tiver agitado na mente, né, a gente consegue lidar muito bem, mas se for só se o corpo estiver bem. Então, a gente traz, assim, pela respiração, né, uma melhora na disposição como um todo, né, e já treinando a atenção também. Depois a gente treina a atenção voltada especificamente para os pensamentos, né, para entender melhor o funcionamento dos pensamentos, tanto esses pensamentos, principalmente esses pensamentos involuntários, esses que acontecem independente da nossa vontade, né, e na quarta aula, aí desenvolver habilidades mentais para poder, então, né, ter pensamentos voluntários de melhor qualidade, né, com base na atenção. Então, essa é a estrutura, né, e tem algumas datas aí, vai ser semana que vem, na segunda-feira, eu começo uma turma online. Dia 6 de maio eu vou fazer uma outra aula como essa, sobre respiração. E 3 de junho eu inicio um curso presencial em Maringá. Aí sim a gente entra mais nos exercícios, né? E treina mais, né? Tanto a partir desses conceitos, quanto a parte prática. Ok? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. E eu não sei se a Edneuza, se ela levantou a mão para perguntar alguma coisa. Oi, Edneuza. Ou foi sem querer que você levantou? Você estava com a mão levantada desde o começo da... Alguém quiser fazer alguma pergunta? Quer que eu esclareça mais alguma coisa? Tá. Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Aparece para mim aqui primeiro Maria de Lourdes Dias Pereira. Sim. Maria de Lourdes, quer fazer uma pergunta? Oi? Maria de Lourdes? Só desativar o microfone aí e falar. Você levantou mesmo? Propósito. Deixa eu... Vou seguindo aqui. Regis? Quando é a metaconsciência e quando é intuição, porque a metaconsciência ela é bem parecida com a intuição, né? Porque no meu ver, assim, né? A metaconsciência é a consciência mais alta, né? É a consciência da própria consciência. Quando é ela e quando é a intuição?
Então, a metaconsciência, ela também, você vai encontrar, assim, meta-atenção, tá? Ela pode ser encontrado esse termo também, meta-atenção. Ele, na realidade, é como se fosse um monitoramento, uma supervisão, né, do que está acontecendo, tá? Do que está acontecendo no cérebro, né, o que está acontecendo nas funções cognitivas, no corpo, nas sensações do corpo, na percepção, tá? Então, essa é a metaconsciência, né? É um pouco diferente, parece se a gente tiver com a metaconsciência mais ativa, né, mais treinada, a gente consegue captar melhor uma intuição, tá? A intuição, eu, particularmente, eu nunca não estudei ela, assim, até você perguntou agora, me gerou o interesse de pesquisar, com certeza tem artigos, tem estudos sobre intuição, tá? Mas eu não peguei nenhum para estudar, tá? Então, assim, eu não vou falar com base, assim, em estudos, tá? Mas eu sei que é diferente, assim, né? É como mais, assim, a intuição, ela é mais, assim, uma coisa que surge ali, e a metaconsciência seria o supervisor ali, né? O monitor, tem, né? A meditação que trabalha bem a consciência, a metaconsciência, diretamente, chama-se monitoramento aberto. Um monitoramento aberto, né? Você está supervisionando e aberto, assim, com abertura, né? Sem querer, sem julgar, sem interpretar o que está acontecendo, né? Tá com essa atitude de abertura, né? Abertura é o quê? Aberta a tudo que possa surgir na experiência. Maria? Tá ouvindo, Maria? Eu? Sim. Pergunte. Uma das coisas que o senhor falou é que a atenção ela não está presente no modo de funcionamento padrão, pelo que eu entendi. É só nesse modo que ela não está presente ou tem mais algum outro? Ah, tá. Ó, então, uma das coisas, ela não faz parte, né, do modo, não, tem algumas outras funções no cérebro que ela não está assim, ela não está ativa quando acontece aquela determinada função. Tá, então, tem muitas funções do cérebro, muitas funções que acontecem, que ela não está, que acontecem independente de nós estarmos atentos ou não. Só que esse modo de funcionamento padrão, ele é uma área, assim, tá no nosso córtex pré-frontal, ele é uma área, né, uma função executiva, ou seja, uma função relacionada à tomada de decisão, né, e a atenção não faz parte desse conjunto de áreas relacionadas ao nosso modo de funcionamento padrão. Ele acontece o tempo todo, até quando a gente está dormindo, sonhando, né, ele está ativo, mas o interessante é a gente fazer essa conexão da nossa atenção com o modo de funcionamento padrão. Essa é uma das funções também que existe no Mindfulness, a gente fazer essa conexão. Então, começar, né, como eu falei, quando a gente começa a monitorar o que está acontecendo, né, então a gente começa a perceber esse modo de funcionamento padrão, como que ele se desenvolve, né, quais são as nossas preferências, né, como que ele, né, o conteúdo ali, então a gente começa a conectar, aí a atenção começa a trabalhar junto, e isso nas outras funções do cérebro também. Às vezes a gente está olhando uma coisa, mas não está captando aquilo ali, porque nós não estamos atentos àquilo ali. Mas o nosso olho está captando. Aí quando a gente coloca atenção, então a nossa atenção ela funciona em conjunto com a nossa visão, com o nosso processamento, né, visual, não é com a visão tanto do olho, mas assim, processamento visual. Então a atenção ela dá essa característica, assim, de contribuir com todas as funções, mas ela não está relacionada, ela não está funcionando, ela não funciona diretamente com todas as funções. Ok? Entendi. Então, a atenção ela só começa quando aquela função, aquela rede de alerta é ativada? Ou pela nossa vontade. Aquela rede de alerta, ela se ativa involuntariamente, na maioria das vezes, tá? A não ser que a gente
tenha, né, uma intenção de focalizar em alguma coisa, e ela começa a funcionar voluntariamente também. Então, grande parte da nossa atenção, ela funciona involuntária, mas ela pode ser também funcionar voluntariamente, a partir da nossa vontade, e não é só a função de alerta, é esse monitoramento também. Ele pode começar a partir daí. Né? E tem muitas coisas, é interessante, assim, que às vezes, por exemplo, né, um exemplo, às vezes se a gente está num lugar com muito movimento, muita gente conversando, muita gente falando, e de repente a gente ouve o nosso nome, né, então parece que uma parte da nossa atenção, aquilo desperta para a gente, né, como se uma parte da nossa atenção já tivesse meio preparada para ouvir, assim, alguma coisa que chamasse a nossa atenção, né. Então, para esses pesquisadores aí, né, principalmente o Michael Posner, então existe, né, a atenção, ela está funcionando também, ela tem um campo dela, tem uma parte dela que vai além desses estudos aqui que eu apresentei, tá? Talvez entre aí nesse campo aí de intuição, mas é tudo especulação ainda, tá? Não tem muito, assim, não tem nada concreto. Só ver aqui. Antes de eu falar com a Renata, alguém escreveu aqui. Aqui o Laurento escreveu, ele perguntou, nos estudos, qual é o maior tempo que alguém conseguiu manter a atenção? Olha, eu não vi, sabe, eu não vi um estudo, assim, falando de maior tempo sobre a atenção. Eu vi uma narrativa, né, acho que foi o Daniel Goleman, eu não lembro se foi ele, eu não lembro quem que falou, um pesquisador, ele falou que um intérprete, né, porque, assim, quando a gente vê alguém traduzindo, um tradutor, né, geralmente ele fala algumas frases e o tradutor traduz, né, assim, poucas frases, né. Ele falou que teve um tradutor do Dalai Lama, que o Dalai Lama falou durante 15 minutos. Aí essa pessoa narrou os 15 minutos, e foi, assim, uma narrativa, assim, com uma tradução com um nível de precisão alto. Tá, mas isso aí foi um relato, né, não vi, assim, um estudo, assim, falando. Só que, assim, uma coisa acontece, quando a gente começa a focar a atenção em alguma coisa, quando a gente dirige a nossa atenção, orienta a nossa atenção para alguma coisa voluntariamente, mais ou menos em torno de 6 segundos vai surgir um pensamento lá do nosso modo de funcionamento padrão. Ok? Mais ou menos 6 segundos vai surgir um pensamento. Tentando captar nossa atenção. Tá? Ok? Renata? Mas aí com o tempo de foco, de intenção na atenção, essa rede padrão, ela vai se modulando, vai diminuindo, como que funciona daí isso? Então, ela é uma rede importante também, né? Ela tem, por exemplo, né, a criatividade, ela é importante para a criatividade, por exemplo, né? Quando a gente divaga, assim, para alguma coisa, né, só que a criatividade, ela precisa do quê? Que a gente esteja ali com a atenção ligando, pelo menos captando alguma coisa, aí faz aquilo que eu falei, a conexão das áreas de atenção com as áreas do modo padrão. O que acontece nele, conforme a gente trabalha a atenção, ela diminui a ativação dela. Então, ela regula também. Ela não fica hiperativa, vamos dizer assim, né? Então, ela fica, assim, com uma ativação menor. Mas, ainda assim, ela vai estar sempre funcionando, porque ela tem essa importância, né, relacionada à criatividade, relacionada a planejamento, a lembranças, né? Tá? Então, mas ela vai se regulando, sim, tá? Aos poucos ela vai se regulando e a gente vai colocando um nível, né, de atenção nela, né? E existe um nível, assim, de atenção que, né, é como se começasse a modificar, não fica nem nas áreas frontais, né? Ela, conforme a área frontal, o córtex frontal, parece que ele funciona assim como que, pela necessidade, por ser um modo de funcionamento padrão, há uma necessidade que ele se ative.
né, mas eles verificaram que meditadores de longo tempo, pessoas que meditam muitas e muitas horas por dia e durante muitos e muitos anos, são os maiores meditadores, né, que eles pesquisaram, eles então, assim, eles não têm, a atenção deles funciona de uma forma um pouco diferente. Eles não têm que acionar tanto o córtex pré-frontal, né, e o modo de funcionamento deles padrão modifica um pouco, é mais silenciado esse modo de funcionamento padrão, e eles ativam umas outras áreas cerebrais, assim, relacionadas, inclusive, à empatia, compaixão, é como se o modo de funcionamento são mudanças só de mudanças nos traços, né, o cérebro ele já modifica a configuração, mas isso só foi verificado em pessoas que meditam muito, muito tempo, assim. As pessoas iniciantes, assim, ela começa a acontecer, né, mas ela nunca verificou isso, assim, já estabelecido, né, começa a acontecer esse tipo de ativação. Kathleen? Vocês de dor aqui, né? Deixa eu ver. Quando sentimos dor, como posso fazer para diminuir essa dor por meio da atenção? Estou sem... Ok. Ok. Olha, eu tive num podcast hoje, respondi essa pergunta hoje também. Ela, assim, eu vou dar um exemplo, né? Então, a dor, ela tem dois tipos de dor, que tem diversos tipos, né? Mas vou classificar, assim, dois principais, a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquela que acontece mais, aconteceu por algum machucado, bateu, aconteceu alguma coisa, ela é mais nova, né? Ela tem um curto tempo, faz pouco tempo que ela está presente. A partir do momento que a dor, ela passa, né, teoricamente, a partir de 3 meses, ela já se torna crônica. Ok? Muitas vezes uma dor crônica, ela se agudiza, né? Ela volta com uma intensidade mais forte, e depois ela volta a ser uma intensidade mais fraca, né? O que acontece, né? E ela tem os seus mecanismos cerebrais também, né? Hoje se estuda muito a neurociência da dor, é um campo, assim, muito promissor, pouco conhecido, pouco utilizado, né, pelos profissionais da área da saúde, né? Mas já tem, assim, estudos bem consistente sobre o tema. Então, o que se fala, né? Uma das coisas importantes é assim, quando acontece uma dor, é muito comum que a pessoa, ela catastrofiza, né? Essa palavra ela é bem feia, mas é essa mesmo. Então, a gente acontece de ficar pensando, né? Ah, isso aqui machucou, é muito grave, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ter que ir para o hospital, vou morrer, né? Diversos pensamentos, né? Catastróficos, né? E esses pensamentos, eles estressam o corpo e aumentam a intensidade da dor. Então, a atenção, quando a gente focaliza a atenção diretamente no processo da dor, então diminui um pouco esse tipo de pensamento. Né? Outra forma é assim também, quando a pessoa põe muito atenção, fica com a atenção, chama hipervigilância. Qualquer coisa, ela vai dar sem perceber, ela leva a atenção lá para a dor. Tá? Então, isso também é um das coisas que acontecem. A outra coisa são crenças, né? Crenças, por exemplo, relacionadas se a coluna é fraca, dor na coluna. Coluna fraca é onde tem mais estudos sobre dor crônica, é na coluna. Se a coluna é fraca, se está degenerando, essas coisas, tudo também. Então, a atenção, ela é mindfulness, ele tem, assim, muitos estudos mostrando que ele é benéfico para tratamento de dor crônica, porque ele trabalha justamente com isso, né? Então, o que você pode fazer, né, é claro que, assim, o ideal é que você procure um profissional que entenda disso, tá? Seria o ideal. Mas o que você pode fazer agora, nesse momento, é, por exemplo, você coloca a atenção onde está doendo, e aí você tira, se for uma dor crônica. Aí depois você tira a atenção e coloca, por exemplo, na sua respiração.
E aí você pode respirar devagar, concentrando a sua atenção na respiração. Tá? Acho que é o que eu posso te passar agora, nesse momento, é isso. Ok? Aí tem muitas coisas, né? Muitas coisas daí que podem ser trabalhadas, né? Focar, por exemplo, só que tudo isso depende de de conhecer um pouco mais da sua história, né? Tá. Daniela? E a atenção, perdão, eu errei. E a meditação é não pensar em nada, se é que tem como não pensar em nada, ou estar presente, estar com atenção em tudo ao seu redor? Então, você viu que quando, né, a gente pega e fala daquele modo de funcionamento padrão do nosso cérebro, né? São redes, né, são áreas, né, do nosso cérebro que ficam assim, ativadas quase que o tempo todo, né? E onde tem esses pensamentos, né, que são chamados pensamentos independentes de estímulos, né? A gente não são aqueles que a gente, vou pensar nisso, né? Que correspondem à maioria dos nossos pensamentos, né? Então, é difícil a gente falar assim, ó, meditação é não pensar em nada, porque se a gente falar assim, não vou pensar em nada, eu já estou pensando, né? Então, assim, mas, quando a gente começa a ativar mais a atenção, né, e começa a trabalhar as áreas que a meditação trabalha, além das áreas atencionais, né, o Mindfulness, ele trabalha, por exemplo, com as áreas relacionadas à consciência corporal, à consciência dos órgãos, né, ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, né, é aquele que acalma, né, a respiração, o batimento cardíaco, né, então ele diminui um pouco a ativação. Então, vamos dizer assim, a gente aquieta um pouco a mente, mas não vai ficar totalmente quieto, sem pensamentos. Tá? Vai diminuir, eles diminuem o fluxo, né? Se você parar e ficar prestando atenção no pensamento, né? Ele já diminui o fluxo dele. E se você, agora assim, prestar atenção em tudo, né? Essa é uma capacidade que, assim, a gente vai devagarinho, assim, colocando atenção em uma coisa, depois em outra, né? Depois a gente vai aumentando o foco da nossa atenção, né? Para depois a gente começar, assim, é bem passo a passo, né? A gente não precisa, assim, querer já de uma vez, assim, prestar atenção em tudo, entende? A gente vai, assim, prestando atenção em uma coisa de cada vez, né? Vai aprendendo a prestar atenção, vai aprendendo a melhorar a qualidade da nossa atenção, tá? Então, isso, né, a meditação, ela é um exercício que é feito imemorial na humanidade. A humanidade, desde que se conhece como humanidade, faz isso, né? Para um pouco, reflete sobre alguma coisa, né? Isso também a gente fala às vezes, né? Estava meditando sobre alguma coisa, né? Examina alguma coisa, assim, do pensamento, né? Então, ela já faz parte, né, do nosso, né, ser, né? A gente já faz isso, já faz parte do, né? Quase como se fosse uma função nossa já, né? Só que a gente muitas vezes esquece de parar um pouquinho, observar a respiração, observar as coisas, né? Então, esse, assim, o caminho da meditação é esse, né? E o legal, assim, a gente levar isso para o nosso dia a dia, né? Para a gente fazer isso no nosso dia a dia. Só um pouquinho, deixa antes da Maria Helena, tem o Thiago que fez uma pergunta aqui. Caso de ansiedade, como tirar a atenção dos sintomas físicos de pensamentos catastróficos? Então, Thiago, o uso da atenção, né? A atenção, ela vai diminuindo o fluxo dos pensamentos. E a ansiedade, ela é fundamental, né? O treinamento respiratório. Você treinar a respiração é fundamental. Porque aí você, né? Os sintomas físicos da ansiedade, eles estão muito relacionados à
Até achei um estudo recentemente que mostra exatamente isso, né? Que a intolerância ao gás carbônico. A gente tem pouca tolerância ao gás carbônico. Ou seja, a gente respira muito rápido, a gente ventila o pulmão de forma muito rápida, não dá tempo nem do oxigênio chegar direito nas células. Então, a gente tem que aprender a respirar devagarinho e aguentar mais, assim, o gás carbônico. O gás carbônico, então, ele até aumenta a dilatação das artérias e tudo, né? E eles se relacionam, né, diretamente com as áreas que são mais consideradas áreas da ansiedade também, o nosso sistema respiratório, nosso centro respiratório. Posso desenvolver com igual, Maria Helena, né? Posso desenvolver com igual capacidade a memória auditiva e visual pelo exercício da atenção? Sim, a atenção você pode dirigir tanto pro que você está ouvindo, para o que você está vendo, né? Porque a memória, nossa memória de longo prazo, ela depende da nossa memória de trabalho, que é aquela primeira, né? Que a gente capta aquele tema, né? Aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está vendo. Né? Se a gente capta bem, então uma chance maior de que aquilo vá, né? Você vai para as áreas de memória de longo prazo. Né? Então, a atenção ela tem um papel fundamental nisso, né? Como que a gente armazena as coisas para a memória de longo prazo. Então, ela tem uma correlação direta com a nossa memória de trabalho, memória operacional, né? Que é essa que capta as coisas assim, que a gente está, tanto, né, o que a gente lembra, o que a gente, mais especialmente das coisas que vêm de fora, né? O que está agora na nossa mente ali, assim, né? Então, esse armazenamento, ele depende diretamente, né, esse funcionamento dessa memória de trabalho depende diretamente da atenção, para que depende do nosso armazenamento, né. Flávio, precisa atender. Ah, sim. Ok, Flávio, obrigado aí pela presença também. Memória fotográfica pode ser desenvolvida através do exercício de atenção. Sim, memória fotográfica demanda atenção também. A memória, ela está totalmente relacionada com a atenção, tá? Memória totalmente relacionada com a atenção. A memória, ela está totalmente relacionada. Não tem, assim, pouca atenção, pouca memória. Tem muitas pessoas que pensam que está ruim da memória, mas muitas vezes é a atenção que não está funcionando bem. Tá bom, pessoal? E tá legal por hoje, né? Então, se vocês, quem que tiver interesse aí de conhecer mais, quiser me seguir lá no Instagram, conhecer mais, participar de algum curso meu, participar de mais algum evento aí, tá? Muito prazer aí, são muito bem-vindos aí, tá bom? Desejar essa aula ficou... qual podcast, né? Eu gravei hoje, não chama Cápsula Cast, ele vai ficar pronto na semana que vem. Aí eu vou publicar também. Ok? Então, um abraço aí para todos, felicidades aí, tá? Espero que tenha tido algum proveito aí da aula, tá bom? Tá, até a próxima aula. Valeu.